Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, dentro do possível. A gente está iniciando essa live hoje para conversar um pouquinho sobre como navegar nessa existência cíclica, né? Onde todos nós passamos por diferentes ciclos. Ciclos destes, alguns bons, outros mais ou menos, outros bem desafiadores. E a existência, ela proporciona esse tipo de aprendizado, de vivência, de experiência, onde a gente vai transitar por diferentes cenários, cenários tanto individuais quanto coletivos, cenários contextuais, cenários históricos na vida, de mudanças históricas, cenários de grandes mudanças físicas, mudanças nas nossas formas de ver, mudanças nos outros, dos quais nós nos relacionamos, né, que muitas vezes nos surpreendem. Então, dentro desse contexto de como navegar, a gente precisa entender que a vida é como se fosse um oceano, que tem diferentes momentos. Se a gente olhar para trás, na nossa experiência passada, a gente vai perceber isso com clareza. Fica muito evidente esses diferentes momentos pelos quais a gente atravessa. E talvez a gente se recorde também de como a gente respondeu a esses diferentes momentos, né? Talvez algumas vezes de uma forma mais consciente, de uma forma mais tranquila, outras vezes de uma forma mais responsiva, mais reativa, algumas vezes hábil, algumas vezes inábil, né? Algumas das nossas respostas talvez foram eficazes, produziram bons resultados, outras talvez resultados não tão vantajosos ou satisfatórios. Então a vida, ela tem essas diferentes marés. Tem alguns momentos de calmaria. E como que a gente atravessa por esses momentos? A vida já sinaliza muitas coisas. O nosso organismo sinaliza muitas coisas. Ele tem uma capacidade de se adaptar à exposição. Então, na medida que a gente desenvolve um senso de abertura, de aprendizado, de curiosidade, de calma para que as coisas também possam, ao se desenrolar, parecerem melhor aos nossos olhos, o nosso próprio sistema ele vai se acomodando, ele vai se adaptando, ele vai buscando novas formas de lidar com a situação. Na medida que a coisa vai aparecendo melhor, a gente vai identificando novas formas de olhar, novas formas de entender. Agora, no meio de tudo isso, tem algo que é essencial, muito importante, é direção. Estamos vivendo uma experiência nesse corpo humano que é repleta de possibilidades. Às vezes a gente fica um pouco confuso, por onde que eu sigo, que caminho eu escolho. Será que tem sentido o que eu estou fazendo? Que direções a gente quer dar a nossa, a esse tempo de experimentação que a gente tem? Propósito, sentido. Porque assim, essa grande diversidade de possibilidades e de caminhos, ela ganha um horizonte mais claro quando a gente tem
mais claro o nosso propósito e o sentido que a gente gostaria de cultivar na vida da gente. Então, vocês vejam, nesse oceano, com diferentes momentos, com diferentes ventos, com diferentes tempos de calmaria ou de tempestade, quando a gente traz um olhar de direcionamento, nos posicionamos e começamos a perceber as coisas que a direção que a gente deu ao nosso olhar e ao nosso coração passam a nos revelar. É a partir daí que a caminhada se inicia. Claro que quando a gente toma decisões, nem sempre essas decisões são as melhores. A gente vai descobrir durante a caminhada. É no caminhar que a própria caminhada ganha sabor e sentido. Então a gente precisa se mover. O universo é movimento. O nosso corpo, nosso sistema, nossa mente é movimento, é vida. Então isso é, digamos, crucial a gente entender que a vida é uma força que se move constantemente e nós estamos em movimento junto com ela. Então, na medida que a gente se move junto com ela, com sentido, com propósito, com visão, com perspectiva, esse movimento ele vai se tornando mais harmônico, ele vai se tornando mais suave. E quando tropeços surgirem, quando desafios nos surpreenderem, a gente vai ter uma oportunidade de se olhar e ver aonde a gente está posicionado, e se esse posicionamento ele está de acordo com o que está se apresentando nesse novo momento de vida, nesse novo ciclo, muitas vezes. E para que a gente possa é, perceber dessa forma, presença mental é muito importante. Nossa capacidade de respirar e de tomar atitude. Deixa eu ver isso aqui um pouco mais, com um pouco mais de cuidado. Deixa eu respirar um pouquinho aqui no que está acontecendo e tentar perceber aquilo que talvez eu ainda não esteja percebendo. Deixa eu dar um pouquinho mais de tempo para as coisas se mostrarem melhor. Acho que todos nós já tivemos em algum momento esse tipo de atitude, mas muitas vezes ela surge dependendo de como nós estamos naquele momento, dependendo do que está acontecendo. Mas isso já é uma sabedoria que nós temos. Parar um pouco para olhar, de abrir um pouco de espaço e tempo para as coisas se mostrarem, para a gente poder também sentir um pouco melhor o que está acontecendo. Sentir como é que a gente vai navegar naquilo que está se mostrando. Se aquilo que está se mostrando é algo fixo ou algo que está também se movendo conforme os dias vão passando, né? Às vezes a gente tem uma resposta um tanto impulsiva, reativa a algo que aconteceu em determinado momento, sem esperar um pouquinho, talvez aquilo mude no momento seguinte. E eu tenho certeza que cada um de nós pode se lembrar de exemplos vivos disso que já aconteceram na vida de todos nós. Às vezes a gente age impulsivamente, não dá tempo para as coisas serem sentidas e olhadas com mais cuidado. E aí depois, nossa, podia ter esperado um pouquinho. Não era bem o que eu estava pensando naquele momento. Então esse lugar que muitas pessoas falam
esse lugar de atenção, né? Esse lugar de presença. Ele é um lugar que é muito natural a nós quando nós percebemos a importância de parar e olhar com mais cuidado, de parar e esperar um pouco para ver melhor o cenário que está se apresentando, para perceber todos os fatores que estão envolvidos em certas situações antes de responder a elas. Muitas vezes a gente se pega no calor da emoção, né? Então, a emoção é uma coisa que pode ser regulada a partir da nossa avaliação. Veja, emoções surgem a partir das nossas avaliações. Se a gente avalia algo como arriscado, como ameaçador, a gente vai ter emoções associadas para que a gente possa responder ao que a gente está avaliando como negativo, ameaçador, arriscado. Se a gente avaliar alguma situação, alguma atitude de alguém como favorável, como vantajoso para a gente, nós vamos ter emoções associadas a essa avaliação. E aí, essas emoções vão nos amparar a responder de uma certa forma aquilo que a gente está entendendo como positivo, como favorável para a gente. Então, ter a capacidade de desenvolver os recursos para que a gente possa ter uma melhor avaliação é algo super possível. Como? Calma, cuidado, tempo. Ah, mas eu não tenho como esperar muito tempo. Tudo bem, se não houver muito tempo, se não tiver muito tempo para poder olhar melhor, olhe um pouquinho. Não precisa responder imediatamente. Nossa capacidade de avaliação de um cenário antes de reagir a ele pode mudar todo, todo o resultado que pode se apresentar a partir da nossa reação. Às vezes, em meio a certas marés altas, ao mar agitado da vida, a gente precisa olhar com cuidado como a gente vai andar no meio da confusão, no meio da tempestade, ou no meio do furacão. Eu não sei se para vocês também acontece alguns furacões na vida. Né? Às vezes os ventos batem forte. Tem momentos que, ao invés de a gente lutar contra a correnteza, a gente pode usar a correnteza a nosso favor. Canalizar a energia da força daquilo que está se apresentando num determinado momento da vida. Canalizar a energia e a força de nossas emoções também para algo construtivo. E isso tudo depende da nossa avaliação. A gente precisa aprender a navegar pela mente, aprender que a mente ela tem certas qualidades, como qualidades que nos capacitam a gente a sustentar certas ideias, certos olhares, certos conceitos sobre as coisas, mas também ela tem a capacidade de soltar esses conceitos, esses olhares, né? E integrar e absorver outros.
Acredito que na vida de cada um de vocês já perceberam que houve mudanças de olhar também. Como é que esses olhares vão mudando? Eles vão mudando pela própria capacidade da mente de assumir novos referenciais, a partir daquilo que ela escuta, aquilo que ela sente, aquilo que ela vê, das informações que chegam e são processadas e refletidas pela mente. A gente vai ganhando novos referenciais, novas formas de olhar, de perceber, de sentir as coisas. Pela própria exposição, pela própria experiência da vida. Então, às vezes a gente fica com medo, né? Medo do que pode acontecer. Antes que aconteça. Isso às vezes causa ansiedade, causa esquiva, né? Pode nos travar, nos isolar, nos deprimir. Sem, algumas vezes até mesmo sem a coisa acontecer. Só pela nossa projeção do que pode acontecer. Mas o corpo e a mente se adaptam. Existe uma sabedoria na vida de cada um de vocês. Olhem para trás. As coisas que aconteceram, muitas delas difíceis na vida de cada um, percebam como aqueles momentos passaram, a gente atravessou por eles. O corpo se expôs ao desconforto, se expôs a certos sentimentos, certas emoções, e ele foi integrando isso, ele foi, de alguma forma, dando um lugar, dando um sentido para essas coisas. E gradualmente a gente vai atravessando. Algumas vezes de um jeito melhor, outras vezes ficam marcas, e essas marcas, na grande maioria das vezes, elas se dão devido à intensidade daquilo que aconteceu e devido também ao sentimento, emoção e impacto que aquilo teve no nosso sistema. É sempre importante que a gente aprenda muitos diferentes recursos para que a gente possa lidar com situações mais desafiadoras, para que a gente tenha mais ferramentas, mais fontes de amparo em momentos difíceis. Quanto mais fontes de amparo, mais recursos a gente vai ter para conseguir respirar melhor quando a maré subir, quando os ventos soprarem forte. Então, isso é algo essencial, né? A gente precisa se preparar, aprender a atravessar. Esses momentos já aconteceram e talvez aconteçam outros momentos, onde os ventos vão soprar mais forte, onde vai haver algumas correntezas que talvez a gente não encontre forças no momento para conseguir lidar com elas. E vão ter momentos de calmaria, né? Esses momentos de calmaria, eles são muito especiais para que a gente possa se dedicar a aprender novas formas de fortalecer o nosso mundo interno. Porque quando as coisas estão difíceis, é um pouco mais desafiador. Todos nós sabemos, né? E agora está acontecendo. Como é que eu lido com isso nesse momento, né? Então, de forma geral, o nosso sistema ele se prepara para luta ou fuga, né? E aí vem todas as reações associadas à luta ou à fuga. E fica um pouco mais difícil de você fazer melhores avaliações nesses momentos que tem toda uma química sendo liberada no teu corpo para te fortalecer a correr, a enfrentar, a confrontar, a fugir,
a se esquivar, a paralisar, né? Então, eles não são os momentos melhores, os momentos mais favoráveis para que a gente possa aprender a como navegar nesses tempos difíceis, né? Vocês imaginem um, um capitão de um barco, né? Ou de um veleiro. Ele precisa aprender a como navegar primeiro antes de se colocar no oceano, né? Ele precisa entender um pouquinho também como que ele vai reagir se caso houverem tempestades. Pode ser que não haja, mas se houver, ele está preparado? Ele sabe como controlar a vela nesses momentos? Como usar o vento a seu favor? Fica muito óbvio, né? Quando a gente tem essa imagem assim. É muito importante que a gente desenvolva essa habilidade, esse aprendizado de como navegar num oceano. E no oceano interno? A gente fica à deriva, na verdade. A gente se permite ficar à deriva, assim. Mas existem formas de aprender e treinar como navegar nesse oceano, né? Então, eu passei para vocês alguns olhares, né? Por exemplo, ter sentido, onde é que eu vou? Em que direção que eu vou colocar a minha vela para os ventos soprarem, né? Para onde eu quero ir? Sentido, propósito. Isso é importante. Onde é que você quer chegar? Ah, a gente vai construir um caminho, de acordo com o nosso propósito. A gente vai semear certas coisas que vão germinar e frutificar aquilo que a gente está buscando enquanto frutos, enquanto resultados, né? Não tem como você esperar colher maçã se você planta banana. Então tem que ter esse tipo de consciência também. A consciência era muito importante, né? O que que eu estou cultivando no meu jardim, no jardim da minha vida? Olha que poderoso se a gente ter esse tipo de percepção, né? A gente olha para o nosso dia a dia, para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano, para os nossos planejamentos, para os nossos instantes de vida e tenta trazer consciência. O que que eu estou cultivando? O que que eu gostaria de obter enquanto frutos? Será que eu estou cultivando as sementes apropriadas que vão produzir os frutos que eu busco, né? Então, trazer discernimento, consciência, olhar com cuidado. Nesses tempos, às vezes, essa tomada de consciência ela é muito desafiada porque a gente está constantemente sendo surpreendido pelas mudanças rápidas dos tempos de hoje e pelas demandas incessantes, né? Então, as demandas incessantes e as surpresas aceleradas desses tempos provocam muitas emoções e aceleração mental. Então, tem sido bem desafiador. Então, eu entendo que não é simples a gente simplesmente pegar e respirar melhor nesses tempos, né? Mas para isso a gente precisa, então, se dedicar. Se eu gostaria de respirar melhor, eu gostaria de ter maior clareza, maior consciência, né? Eu gostaria de ter mais motivação, eu gostaria de ter mais regulação emocional, eu gostaria de me relacionar melhor com as pessoas. Aí a gente vai encontrando motivos, né? A gente vai trazendo consciência para aquilo que a gente quer viver nessa oportunidade que a gente está tendo. E como que a gente gostaria de andar.
Aí, a partir disso, quais recursos e ferramentas podem me ajudar nessa trilha? Descobrir os meus próprios motivos de vida. O que me move? O que faz o meu coração se aquecer, os meus olhos brilharem? Isso é super importante a gente identificar. Não é o que os outros dizem, o que a sociedade, o que a mídia diz. O que que de fato, né, aquece o meu peito? Talvez do colega do lado, ou de pessoas até que convivem com a gente, seja outras coisas. Mas para mim, vocês já pensaram sobre isso? Qual é a chama que aquece o coração de vocês? Qual é a ideia, a visão que brilha a mente de vocês? Quais são os motivos que abastecem a energia de vocês? Que provoca cada um de vocês a andar, né? Assim a gente começa a identificar e a energia começa a brotar, surgir. É bem importante para que a gente não fique à deriva nesse oceano da existência. É a gente ter direção. Não precisa ser algo específico, às vezes a gente não sabe bem exatamente, especificamente o que a gente quer, né? Mas a gente pode ter uma direção, uma boa direção. Eu gostaria que as coisas fluíssem melhor, eu gostaria de ter melhores relacionamentos. Isso já é uma direção. Não precisa ser específico, mas é uma direção que você dá. E aí você se sente já posicionado, você não está mais à deriva, você já tem um olhar, né? Só que o oceano, ele se move também nessa direção, nesse horizonte. E quando ele se move, dependendo do movimento dele, a gente precisa ou se adaptar ao movimento, ou usar o vento e a força que está soprando a nosso favor, ou muitas vezes reagir, contornar, atravessar. Então, para cada um desses recursos, a gente vai ter ferramentas específicas. Se a gente vai atravessar e confrontar, a gente vai precisar de um elemento firme, de uma visão clara, de uma atenção clara para o que está acontecendo enquanto a gente está atravessando. Se a gente vai contornar, a gente precisa saber por que lado contornar. Tem que ter uma visão ampla, um olhar de fora. Agora, quais são os pontos de saída, né? Por onde eu posso me mover nesse momento? Se eu vou usar o vento ao meu favor, eu preciso entender também a força desse vento e a direção que esse vento está tomando. Muitas vezes os ventos são emoções que nos carregam, que sopram dentro da gente. A gente entender as emoções e a intensidade também delas é bem importante. Por exemplo, raiva, não sei se vocês já sentiram essa emoção alguma vez na vida. A raiva. A raiva é um sentimento de oposição, é uma energia de oposição. Oposição a algo que está acontecendo, a algo que você está identificando e avaliando como prejudicial. Aí você se opõe àquilo. A raiva, ela vem dessa avaliação. E ela provoca toda uma
ela produz uma química no seu corpo, libera uma química no seu corpo que te fortalece a se opor ou a confrontar. Né? Mas às vezes aquilo que você está confrontando é um fantasma. Não existe. É uma ideia, é uma antecipação, é uma interpretação distorcida. Não sei se vocês já viram surgir raiva frente a alguma coisa que depois vocês vieram a perceber que não era o que vocês tinham imaginado. Um exemplo que eu gosto muito é quando uma pessoa, a gente está caminhando na rua e aí a gente está um pouco distraído, olhando o celular, né? Uma mensagem chamou a gente foi responder uma mensagem do celular, e daqui a pouco alguém esbarra na gente com toda a força e nosso celular voa longe, ou seja, nossa vida voa longe, né? Quando o celular voa, voa a conta bancária, voa um monte de coisa, vários documentos, várias coisas, né? Voa a vida ali, né? E voa também o investimento, que talvez a gente tenha ainda, esteja ainda pagando parcelado daquele celular, ou alguma coisa assim. Aí a gente fica, né, com raiva, né? Um sentimento de oposição. Essa pessoa que esbarrou em mim me prejudicou a minha vida. Meu celular agora pode ter quebrado. E aí você se agacha, pega o celular e olha já com essa energia de confronto para a pessoa, né? Aí você olha com essa energia de confronto e vê que essa pessoa está usando óculos escuros e está com uma bengala de cego. A sua avaliação naquele momento é outra, ela muda subitamente. Você entende que um cego não teria como ter te visto. E que você, por não ser cego, é que deveria ter visto ele, estava distraído. Então, na verdade, o erro maior foi seu, porque você teria a capacidade de vê-lo, e ele já não teria. Surge então um sentimento de compaixão, um sentimento de, talvez às vezes até de vergonha, né, de desculpa, de ver como é que a pessoa tá, se tá bem, se precisa de alguma coisa. Então vocês percebem que a emoção ela mudou a partir da transformação da sua avaliação frente ao que aconteceu. Em outros momentos, pode ser que a sua avaliação não esteja distorcida. Por exemplo, você vai andar numa rua e você vê certas pessoas que estão ali observando, o bolso ou as bolsas de outras pessoas. Se você identifica isso, pode surgir uma energia de medo ou de oposição que vai te fazer ir para o outro lado da rua, contornar. E aí você usou a energia do medo e da oposição para atravessar a rua e olhar com cuidado e estar mais alerta. Então você usou aquele vento de uma forma favorável. O medo te deixou mais alerta, a energia de oposição, aquilo te fez se mover na outra direção. Uhum. Então, o nosso conhecimento também das emoções é muito precioso, né? Por exemplo, a gente não tem muita familiaridade com o sentimento de apego, por exemplo, né? Apego é uma coisa que muitas vezes é importante, mas tem precisa ter clareza e discernimento de que as coisas mudam, né? Então a gente pode, de alguma forma, apreciar algo e querer sustentar aquilo que a gente está apreciando, querer ter próximo aquilo que a gente está apreciando, que é importante para a gente, né? Mas também ter consciência de que tudo que é vivo se move. Então, no momento que começar a se mover, talvez a gente vai ter que permitir o movimento e se adaptar a ele. Então, em vez de a gente segurar o movimento, a gente caminha junto com ele. Ou deixa ele caminhar sozinho, depende da nossa escolha, né? Se adapta
ou toma um rumo diferente. E assim a gente vai aprendendo a como navegar em meio a emoções que todos nós temos. Por exemplo, a, a emoção do desejo, ela nos move. Agora, quais desejos nós temos? Será que esse desejo é só uma força que nos move ou ele tem consciência e discernimento para onde ele está se movendo? Isso é importante. É, a gente se move por desejos, mas a gente tem que ter essa consciência e a clareza se aquilo que a gente está desejando é algo que vai ser benéfico para a gente, né? Mas o desejo é uma força, nos move, né? Quando a gente tem bons desejos, nos move em direção a coisas boas. Vocês entendem? É uma força. E lembrem do corpo de vocês desejando algo. Move o corpo. Isso é uma força. Não é ruim. Agora, é uma força sem consciência. Você precisa dar olhos ao desejo, dar discernimento ao desejo. A mesma coisa a raiva. Você precisa dar olhos à raiva, clareza à raiva, entendimento à raiva. Ela é uma energia, uma força muito grande. Mas com clareza a gente pode regulá-la, modulá-la ou direcioná-la, pacificá-la, dependendo da nossa clareza, do nosso discernimento. Às vezes a gente pode olhar para uma certa situação que a gente está puto, está com muita raiva, e pensar: se eu agir a partir de raiva aqui, os resultados vão ser piores. Isso é clareza, né? Que pode nos ajudar a regular o que a gente está sentindo naquele momento. Regular nossa reatividade a partir de toda aquela força química que foi produzida no nosso corpo. A gente pode também aprender a conhecer melhor a tristeza. Tristeza é muito interessante. A tristeza, ela nos ajuda a gente soltar e se desapegar daquilo que não é mais possível ser sustentado. Ela nos ajuda. Uma tristeza vivida com consciência, com acolhimento, com compreensão, ela ajuda a gente soltar. E ela ajuda também a gente se recolher e ter um tempo para reavaliar, para repensar e para ressurgir. O sentimento de vergonha nos deixa mais alerta a certas regras sociais, nos deixa um pouco mais alerta na nossa relação com os outros. Então, são todos sentimentos e emoções que têm uma função. Entender essas funções, nos familiarizar com elas, nos ajuda a gente navegar melhor através daquilo que nos move na vida. Corpo, energia, sentimentos, emoções, pensamentos. Agora, essas reflexões que eu trago para vocês aqui, elas são reflexões sobre recursos que a gente pode aprender, treinar, desenvolver a capacidade. E para isso, eu me ofereço também para vocês, para que a gente possa navegar juntos. Tem uma das coisas que eu acho muito legal na vida, se vocês observarem, que é a gente aprende muito por exposição. A gente aprende observando, viu? Eu já vi as crianças vão observando o que está ao redor delas. Então a gente aprende fazendo junto. Isso é uma das melhores formas de aprendizado. Ler é muito interessante, mas fazer é muito mais potente. Então, para aqueles que têm interesse e acharam legal essa ideia, eu também faço um convite aqui.
né? A gente vai estar iniciando semana que vem, na terça-feira que vem, dia 7, todo um programa de 8 semanas. A gente vai se encontrar uma vez por semana, às terças-feiras à noite, e a gente vai estar trilhando esse caminho juntos, né? Esse caminho que eu apresentei para vocês aqui, né? De forma que ele nos ajude a navegar melhor nessas diferentes circunstâncias que vão ocorrendo na vida da gente, de forma a gente estar um pouco mais consciente, a gente ter a capacidade de respirar melhor nessas situações, né? De desacelerar quando a velocidade aumentar, de regular e ter um pouco mais de equilíbrio quando as emoções surgirem. Então, tem vários recursos para isso, várias técnicas, né? Várias ferramentas que podem ser aprendidas de uma forma gradual. É difícil de a gente abordar num pouco tempo tudo isso aqui, nesse encontro hoje, mas que podem ser, ter o seu tempo para serem absorvidas, serem refletidas, serem testadas, né? Por isso que é um encontro por semana. A gente tem, é, eu navego junto com vocês, mostro a caminhada, e aí vocês têm uma semana para tentar testar, se familiarizar, experimentar. E aí, na outra semana, a gente vai ter o ensino de outros recursos, outras ferramentas. Vamos navegar de um outro jeito também, contemplando de outros cenários possíveis que podem ocorrer na vida da gente. E assim a gente vai trilhando esse caminho de maior autoconhecimento, mas um autoconhecimento não unicamente de como que a confusão surge, né? Isso a gente já conhece, já sabe, né? Mais ou menos, mas uma consciência maior das forças que nós já temos e que passam muitas vezes desapercebidas. Nós já temos esse lugar de, deixa eu olhar com mais cuidado, deixa eu ver com um pouco mais clareza, deixa eu respirar um pouquinho e dar o tempo para que as coisas se mostrem melhor. E a partir daí, eu vislumbrar outras formas de olhar, de me relacionar, a partir de referências que talvez eu não tenha ainda sido exposto, não tenha aprendido. Uhum. A gente não nasce sabendo de tudo. A vida vai nos ensinando e outras pessoas que vão vivendo também, vão tendo as suas experiências, podem compartilhar um pouquinho. Então a gente tem toda uma sabedoria ancestral, né? Diversas culturas, diversas tradições que também já vêm vivendo, né, a vida nesse corpo humano e nesse planeta Terra já há alguns séculos, assim. Eu gostaria de poder também passar um pouquinho de todo o aprendizado que eu tive no Oriente também, né, vivendo como monge, treinando meditação, em eremitérias na montanha, em cavernas, vivendo de uma forma muito simples e olhando para minha própria mente a partir de referenciais de grandes sábios desse planeta. Então fica o convite para vocês e eu espero também a gente ter outros momentos juntos. A gente está com uma programação aí de, de poder estar junto com a galera que está nos seguindo na ciência contemplativa e poder também conhecer um pouquinho melhor vocês. Então, tenho certeza que a gente vai se encontrar de novo. Acho que em breve. Um grande abraço, uma boa noite, um bom finalzinho de quinta-feira a todos. E qualquer coisa a gente fica disponível também para poder responder a dúvidas que vocês têm, informações que vocês queiram ter, tá bom? Um abraço grande, obrigado pela presença. Tchau, tchau. Boa noite.